Comunicação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima tem o prazer de apresentar mais um canal de evangelização, a TV Par Fátima, onde sua missão será a de evangelizar e comunicar a boa notícia aos nossos leigos e leigas. É preciso anunciar e divulgar a manifestação grandiosa do amor e da presença de Deus na vida de nossos irmãos. Sendo assim, em nosso programa de hoje, temos o prazer de receber nosso primeiro entrevistado, João Rezende. Seja muito bem-vindo, João, à nossa paróquia. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui e estar em contato com toda a paróquia para esse momento de informação do que é a campanha da fraternidade. Aproveitando já esse momento, apresente para nós quem é o João Rezende. Então, João Rezende, eu sou um missionário sacramentino de Nossa Senhora e minha missão neste mundo é fazer um trabalho de formação de comunidades e também, ao mesmo tempo, animação das comunidades. E meu trabalho é um trabalho itinerante. Eu tenho um lugar que eu moro chamado Dom Cavate, mas ali é só um lugar de chegar e sair, porque meu trabalho é mais um trabalho assim de trecho. Hoje estou aqui, no final de semana estou em Iguaçu, mas sempre a referência minha é a comunidade de Dom Cavate, é a cidade de Dom Cavate. A campanha da fraternidade, ela traz hoje o tema como o tráfico humano. O que ela traz? Por que desse tema? Olha, Cândida, este tema, a princípio, ele foi assim, visto como um tema assim, muito distante de nós, mas que na medida que ele vai mexendo nesse tema, a gente vai percebendo a seriedade e a profundidade desse tema na nossa reflexão de todo dia. Então, o tráfico humano é justamente essa negociação, não de mercadoria, não de coisas, mas de gente humana. Por isso fala tráfico humano, mercadoria de pessoas, onde a pessoa se torna objeto, mercadoria. E esse tráfico ele tem assim, diversos segmentos. Tem o tráfico humano em relação ao trabalho escravo, que é a exploração do trabalho, com decorrências até nas terceirizações, também às vezes acontece o trabalho escravo. Tem também a questão do tráfico humano na exploração sexual, pessoas sendo usadas para vender o seu corpo, ou alguém também explorando essas pessoas para tirar proveito de prazer ou de lucro também nessa questão da exploração sexual. E também o tráfico humano atinge também a questão de crianças, de falsas adoções, em que crianças às vezes são falsamente adotadas para depois serem vendidas ou serem usadas para tirar órgãos para vender para outras pessoas. Então é uma questão muito séria e que está na ordem do dia e que nós, como cidadãos do bem, pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de comunidade e do bem comum, não podemos de jeito nenhum ficar à margem disso, porque exige de nós uma resposta muito séria, porque ou a gente enfrenta isso, ou então o tráfico vai acabar de engolir a dignidade humana. Tá certo. E a campanha em que consiste? Olha, a campanha, ela consiste justamente no seguinte: provocar em nós uma notícia da situação e, além dessa notícia, procurar nos levar a perceber, no caso nosso aqui de Viçosa, quais são os sinais de tráfico que a gente tem na nossa cidade. E, uma vez assim averiguados, constatados esses sinais, qual vai ser a nossa mobilização para que a nossa campanha trabalhe esses desafios e a gente possa fazer alguma coisa para diminuir a influência desses sinais, ou quem sabe até uma hora acabar com esses sinais, para que a gente possa ter uma sociedade onde a dignidade humana seja respeitada, onde a pessoa humana possa ser de fato a imagem e semelhança de Deus e nunca ser mercadoria, nem objeto de consumo e nem de negócio. O senhor fala em sinais. O senhor pode citar assim um sinal? Você fala aqui na nossa situação de hoje? Bom, nós temos um sinal muito claro hoje, por exemplo, aliciamento de menores, aliciamento de adolescentes para o tráfico da questão da exploração sexual, a questão também dos gatos que exploram a mão de obra, ele é que ganha mais explorando a mão de obra de terceiros, então os gatos, e mais longe de nós um pouquinho, os coiotes no México, hoje também são bastante conhecidos os coiotes, né? Que fazem aquela passagem, ao fazer aquela passagem dos brasileiros
para os Estados Unidos, ganhando um dinheiro grande e sem se responsabilizar pelo que vai acontecer para frente. Quando o senhor fala assim, gatos, o senhor quer dizer aquela pessoa que ganha a maior parte do dinheiro, né? O gato é sempre aquela expressão, aquele que passa a mão, né? Então, o gato é aquele que ganha mais dinheiro, explora as pessoas, fica numa situação melhor e a situação mesmo assim de ser explorado fica com a vítima. Ele tira as mãos. Sempre o bonitinho, né? Ele fica bem nunca na fita. aparece, né? Sempre fica bem no filme, certo? Tá. E qual que é a metodologia da campanha? Olha, este ano estamos assim trabalhando a campanha com as 3 perguntas de Deus. Deus, lá no Antigo Testamento, diante da situação de mal, de problema da humanidade, diante do pecado de Adão e Eva, ele fez uma pergunta diante da queda de Adão e Eva, que é a humanidade toda, não são pessoas isoladas. Ele perguntou assim, diante da queda de Adão, onde você está? Quer dizer, essa pergunta vem para nós hoje aqui em Viçosa. Onde nós estamos? Qual a nossa responsabilidade na questão do tráfico? A gente tem alguma responsabilidade nisso? Ou isso é um assunto que não nos diz respeito? E a gente vê pelo fato de ser cidadãos de uma sociedade como a nossa, nós estamos implicados nisso. Não tem como a gente dizer que não tem nada a ver com isso. Então, essa pergunta é muito fundamental. Onde eu estou diante do tráfico? Sou um omisso ou sou um cúmplice? Qual a minha situação? E a outra pergunta importante é aquela pergunta que Deus fez para o Caim, quando ele matou o irmão de Abel e tentou vazar, sumir. Aí Deus então vai atrás do Caim e pergunta para ele, olha, onde está o teu irmão? E essa pergunta é muito fundamental, porque hoje também nós temos conhecidos, parentes que foram para São Paulo, Rio de Janeiro, ou estão perdidos no nosso mundo aqui, e essa pergunta, onde está o teu irmão que foi para os Estados Unidos? Onde está o teu parente que foi para a Espanha? Onde estão os nossos conhecidos que foram para São Paulo? Qual a situação deles? Né? Onde está o teu irmão que se mudou daqui? Qual a situação dele? Não se trata de bisbilhotar a vida dos outros, mas se trata de a gente criar uma fraternidade, porque uma injustiça cometida contra uma pessoa é uma injustiça cometida a toda a humanidade. Então esse sentido de solidariedade humana tem que nos tocar para a gente perceber que a gente é responsável pelo irmão. Essa pergunta, onde está teu irmão? Ela norteia bastante coisa da campanha para dizer, a gente precisa ser solidário com a situação do outro, uma vez que a gente é responsável um pelo outro. Me diga uma coisa, Zé Rezende, mas e a terceira pergunta de Deus? Qual é a terceira? Olha aí, daí que você fez uma pergunta no lugar certo. A terceira pergunta é aquela que Deus fez para o profeta Elias, que foi um grande profeta do Antigo Testamento, e depois que ele fez várias coisas bonitas, derrotou 400 profetas de Baal, na hora que a rainha Jezabel o ameaçou de morte, pelo fato de ter destruído os profetas dela, ela bateu os pés e falou assim, amanhã esse profeta estará morto, porque eu não tolero que ninguém me passe para trás. Aí nessa hora o Elias, o grande Elias, tremeu nas pernas. E no tremer nas pernas, o que aconteceu? Ele então correu, fugiu. Foi para uma loca, um buraco, e ele disse assim para Deus, Deus, minha vida terminou. O que eu tinha de fazer eu já fiz. Pode me matar, pode levar para onde você quiser, que o meu serviço na comunidade já está liquidado. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que não desanimou do Elias. Mandou um anjo diante dele, com um pão bem assadinho, aquele que a gente come de manhã cedo, gostoso, né? Quentinho, né? E um jarro d'água fresquinha, e chegou o anjo e bateu nas costas dele. Elias, levanta e come. Ele levantou, comeu, bebeu, e falou assim com o anjo, mas aqui ó, negativo, eu não vou caminhar mais não. Comi o pão, bebi a água, agora eu quero sossego e descanso. Que outros façam isso. Minha parte já está liquidada. Mas Deus continua tão misericordioso e tão bom para a gente, envia o anjo novamente com a mesma tarefa, um pão e água fresquinha. E chama Elias, novamente, Deus está te chamando. Alimenta, come o pão, bebe a água, que te resta um grande caminho. Então vem a questão aí, esse grande caminho é o prosseguimento da campanha
da fraternidade. O Elias, naquele momento, ele levantou-se, depois de comer o pão e beber água, e caminhou 40 dias e 40 noites. E isso, na linguagem bíblica, quer dizer, é uma caminhada sem fim. Então, a campanha da fraternidade não é um ato só de parece, mas é uma proposta que é feita para nós, a gente continuar essa caminhada para descalçar o tráfico humano, agora e sempre. E Deus nos dá força, Deus nos anima, porque Deus nunca desanima de quem faz o bem, Deus sempre está ao lado de quem promove o bem, e sobretudo de quem está lutando para que a pessoa se pareça o mais possível com Ele, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que desfigura essa imagem ofende a Deus. Uma desfiguração ao ser humano é também uma ofensa ao próprio Deus. Sr. João Rezende, o que leva uma pessoa a cair assim, na mão desses gatos, dessas pessoas que vivem alicianos? O que acontece que deixa essas pessoas na mão desses aliciadores? Olha, Cândido, tem uma coisa assim que é uma causa muito profunda do tráfico, é a chamada vulnerabilidade social. Trocando isso em outras palavras, é a situação de pobreza, de miséria e também o desajuste familiar. A pessoa não se encontra em casa e também não se encontra socialmente nem economicamente. Então essa vulnerabilidade o fragiliza e o torna assim, uma presa muito fácil. Quem chegar e oferecer uma proposta, ele não tem muito discernimento. Ele cai e se entrega. É frágil, né? E justamente aí eu acho que seria uma coisa importante que a gente podia fazer em pontos bem iniciais, a gente tentar assim, com que o convívio familiar ajude com que a gente seja de fato mais unido, tenha mais intimidade uns com os outros, mais respeito, mais intimidade, respeito e alegria de estar junto. Porque aonde tem a casa, não é só casa, mas é um lar. Então a gente não tem necessidade de ficar buscando muita coisa fora desse ambiente. Mas quando de fato a gente não tem esse aconchego familiar, a gente se torna assim, em potencial, alguém que já está meio predisposto a buscar alguma coisa fora. Quando o essencial seria que a nossa ambiente de lar nos ajudasse a nos realizar ali dentro. E esse exemplo nosso de casa, ajudar outros também a se encontrar também, que é possível ser feliz sem ter que atender a convites extravagantes e convites assim, mafiosos, porque são convites falsos, convites que desrespeitam totalmente a pessoa humana. João Rezende, foi um grande prazer poder ter recebido, é uma grande satisfação, tenho a certeza que nós da Bascom estamos muito felizes pelo seu aceite, por estar aqui conosco, tanto nesse período de formação, como também nos graciando com essa maravilhosa entrevista. E eu fiquei muito feliz também que é um meio moderno de comunicação, a questão da internet, essas coisas todas, e a gente precisa de usar esses meios, e vocês me proporcionaram essa chance, que a gente mexe mais assim, cara a cara, e hoje eu estou iniciando, eu tenho uma tarefa nova na minha vida, que é me comunicar pelas redes sociais. Eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade, e hoje é pela primeira vez, certamente as outras vão ficar melhor ainda, se Deus quiser. Okay. E queria aproveitar a oportunidade para desejar para todos os paroquianos uma boa campanha da fraternidade, que essa campanha da fraternidade nos ajude a perceber os sinais de Deus, os sinais de fraternidade, junto às pessoas feridas e machucadas da nossa comunidade, que a gente possa ser para todas elas um bom samaritano, uma boa samaritana também, para que elas encontrem em nós alguém que possa ajudá-las a reerguer e não encontrar em nós alguém que aponte para elas o dedo. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança e a sua imagem os criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, pra liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo
Cristo.